Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a São Martinho, a CMTO3. Vou trazer para vocês uma atualização da empresa, passando pelos últimos resultados e também por todos os dados técnicos dos seus indicadores e também das suas perspectivas de preços. Será que o ativo está descontado nesse momento ou não? A gente vai conversar melhor sobre esse tema agora, tá? Antes, já deixa o seu like, a sua inscrição e também ative o sininho, que é muito importante, beleza? E vamos então para a análise aqui de São Martinho. Mas antes, pessoal, lembro vocês que esse conteúdo não é recomendação de compra e nem de venda. Antes da gente passar pelos seus indicadores e também pelas perspectivas dos preços, vamos dar uma olhada aqui nesses últimos resultados da produção da São Martinho. São Martinho que passou por problemas por conta das queimadas do interior de São Paulo. Então foi um período atípico que acabou afetando bastante a companhia nesse ano, tá? Passando para a guidance de produção, pessoal, a gente percebe que tivemos uma produção 0,7% maior com relação ao planejado. Se a gente passa aqui para os dados de produção, o açúcar teve uma queda de 15% versus o planejado, e aqui o etanol, cana-de-açúcar e milho tiveram um aumento, ok? Isso é por conta dos preços dessas duas commodities, que daqui a pouco a gente vai conversar melhor. Essa produção maior no etanol acabou afetando o mix de produção na São Martinho. A gente tem que acompanhar agora o final de 2024 e assim ano que vem a gente fecha 2024 e verifica como que foi o ano da São Martinho. Mas no terceiro trimestre ocorreu uma maior eficiência na planta de milho e produção de etanol. Tratando sobre o guidance do Capex, ou seja, dos seus investimentos, a gente teve aqui um aumento de 12% com relação ao planejado. Os destaques aqui ficaram para o plantio, onde ocorreu um reforço no canavial, uma expansão em irrigação, uma antecipação de cronograma em biometano, além também dos reforços nos tratos culturais por conta das queimadas, tá? Então acabou tendo um aumento aqui nos investimentos e esse fator pode ter influenciado a alavancagem da empresa. A gente vai dar uma olhada depois. Passando para os seus lados financeiros, a gente acompanha aqui que a receita líquida com relação ao trimestre por trimestre teve um aumento de quase 30%, um valor bem considerável. O EBITDA ajustado teve um aumento aqui também, bem interessante. Contudo, o seu lucro líquido teve uma queda de 55%. Esse valor ele veio relevante principalmente por conta do término do recebimento das parcelas do precatório, ok? Seu lucro caixa ficou praticamente no 0 a 0 aqui. E aqui a gente acompanha também a situação do açúcar e etanol. Percebam que o volume aumentou para o açúcar em 22,3% com relação ao último trimestre e o etanol também ficou bem parelho a esse valor, chegando aqui a 23,5% aproximadamente. Conforme eu falei para vocês anteriormente, o preço do etanol teve um aumento aqui nesses últimos trimestres e o preço do açúcar teve uma queda. Até pegando esses pontos como foco, a margem por produto teve uma queda aqui de 1,4 pontos percentuais para o etanol e um aumento de 9,1 pontos percentuais para o açúcar. Custo caixa teve uma queda para o açúcar e um pequeno aumento no etanol. Quanto à comercialização, a gente percebe aqui que o açúcar foi 100% precificado e 58% faturado. Para o etanol cana-de-açúcar, falta ainda 60% a precificar e o etanol milho, 68% a precificar, tá? Ou seja, eles estão se referindo sobre as possibilidades do hedge em etanol. Quanto mais caro o valor do etanol, a empresa vai ter um faturamento melhor aqui. Comentando sobre os detalhes financeiros da empresa, a gente percebe que as receitas vêm melhorando depois do segundo trimestre de 23. Seu lucro, aliás, os seus dados anualizados demonstram esse crescimento também bem interessante. E o seu lucro líquido, pessoal, vem sofrendo com certas volatilidades, tá? O mais interessante aqui seria ter um aumento no longo prazo. Isso vai favorecer os preços da ação. Vejam que anualizado fica mais fácil de identificar que o ativo teve uma queda nos lucros nesses últimos anos, tá? Desde 2021. E aqui eu trouxe uma análise diferente desse lucro líquido, onde a gente pega os 4 meses do trimestre
por período. Então, no caso aqui, a gente faz uma análise do terceiro trimestre de 24 até o terceiro trimestre de 23. Se a gente faz essa análise em cima do segundo trimestre de 24, ele calcula aqui até o segundo trimestre de 23 também. Fazendo essa análise, a gente consegue identificar que o ativo vem trabalhando de forma mais lateralizada em certos períodos quanto ao lucro líquido. Sua margem teve uma queda desde 2021, mas ainda percebemos que tem uma margem próxima à média histórica dos últimos 10 anos. Passando para os seus dividendos agora, pessoal, a gente consegue identificar aqui que é uma empresa que não paga dividendos superiores a 6%, tendo um ano atípico em 2021 apenas. Contudo, o que eu quero que vocês olhem aqui, o crescimento do DPA de 2013 até 2024. Reparem que a cada ano que passa vem aumentando o seu dividendo. Então esse ativo é bem interessante para você comprar hoje e estender por 10 anos, por exemplo, para você receber um yield muito atrativo lá na frente, ok? É um ativo que trabalha com um payout um pouco mais reduzido. Reparem como está a correlação do LPA versus o DPA. A média do seu dividendo fica agora aqui em 35% aproximadamente, tá? Isso levando em conta os últimos 10 anos. Dentro aqui do regulamento, o foco está em cima dos 40% do lucro líquido caixa anual, tá? E não em cima do lucro líquido ajustado. Importante levar isso em conta. Outro fator importante para levar em conta é a sua alavancagem, que caso fique superior a 2 vezes, pode afetar também a entrega dos dividendos. Nesse momento, nesses últimos 2 anos, o ativo está trabalhando acima de 2 vezes, então é um ponto para a gente se atentar aqui para 2025. Com a elevação da taxa de juros, podemos ver essa alavancagem também será afetada. Quanto ao período de dividendos, pessoal, a gente percebe que é um ativo que paga, aliás, que anuncia dividendos em julho e também no final do ano. Mas o dividendo praticamente garantido acontece em julho, tá? Então os anúncios são em julho. Passando para o seu preço teto, pessoal, aqui a gente consegue identificar a situação atual da margem de segurança. Nesse momento, a gente não tem uma boa margem de segurança, até por conta desse cenário de dividendos, né, pessoal? Vejam como o ativo está abaixo de 6%. Então, se você busca 6% de yield na São Martinho, dá até para você alcançar, mas focando no longo prazo, tá? Buscando um aumento aqui no dividendo por ação que vem acontecendo ano a ano. Vejam como fica claro na piscina dos dividendos aqui. Vejam que o histórico não é bom nesse momento. Isso no histórico de 3 anos e 5 anos também. Outro fator importante para a gente analisar é o preço justo de Graham. Nesse caso aqui, a gente percebe que o ativo tem um desconto muito interessante, tá? Passando aqui próximo a 50%, quase 51% de margem de segurança do preço justo de Graham. Bem interessante essa análise também, tá? Pois se baseia principalmente no LPA e também no valor patrimonial do ativo. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá, pessoal? A gente consegue identificar todos esses parâmetros de preço teto, valor intrínseco e todas as correlações de indicadores lá no site, além também das carteiras recomendadas de dividendos e também de rentabilidade. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem depois, beleza? E agora a gente conversa sobre a parte técnica de São Martinho, que é um ativo que desde 2008, desde 2007, vem trabalhando em tendência de alta. Isso é muito legal, tá? Mas nesses últimos anos vem trabalhando de forma lateralizada, tá? Desde 2022 especificamente. Tanto até que nesse momento o ativo está chegando bem próximo a esse canal de alta que eu deixei desenhado aqui, tá? Conforme for ocorrendo as movimentações, eu vou atualizando, tá, pessoal? Não é um padrão que a gente pode deixar aqui fixo, a gente pode ir ajustando. Quanto à situação atual de São Martinho, aqui a gente tem alguns pontos para vocês se atentarem, tá? Primeiro ponto é o seguinte, pessoal, o ativo, ele nesse momento vem chegando próximo à região dos 23,13, onde eu já comentei que é próximo a esse canal de alta, mas o ponto principal aqui é essa retração de Fibonacci desse movimento maior, tá? E esse movimento segurou os preços em outros momentos aqui, além também de seguir um padrão de inversão de polaridade. Então é muito importante essa região, vale a pena a gente ficar de olho se o ativo vai ultrapassar essa região ou se vai se manter estagnado nessa posição, tá? Caso tenha um rompimento, vem buscar os 28,2, os 18,70, 17 e 18,
e caso tenha um período de recessão mais forte, 15 e 26. Aqui os resultados da empresa têm que ficar bem negativos, tá, pessoal? Então, levem isso em consideração. Por enquanto, o cenário ainda não é de rompimento dessa região. Caso agora o ativo tenha uma elevação, ele pode chegar na média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que é a região dos 29,34, e mais acima, duas retrações de Fibonacci, que é desse movimento maior aqui de baixa, onde seriam dois pontos, 32,41 e 34,22. Mais acima, caso o ativo consiga romper essa região, pode vir buscar os 36,72 e 37,48, que é uma outra retração de Fibonacci que a gente está de olho aqui, tá? Aí a gente tem outras projeções mais à frente, mas por enquanto vamos manter os pés no chão. Por enquanto o cenário está de baixa. Tendo atualizações, eu venho trazer para vocês uma outra atualização mensal aqui. E nesse momento, o ativo nas últimas semanas vem trabalhando praticamente lateralizado até chegar na média móvel dos preços das últimas 20 semanas, tá? Para ter um rompimento, teria que ultrapassar essa região aqui dos 25, 26 reais, tá? E aí poderia caminhar até os 27,50, perto dos 28 reais, e assim seguir as próximas regiões. Aqui no caso tem algumas retrações de Fibonacci para a gente seguir. Mês que vem eu trago para vocês essas atualizações. Por enquanto o ativo vem trabalhando lateralizado próximo a essa região dos 23,13, tá? Que é a região importante de suporte que eu relatei para vocês. No gráfico diário, o ativo até que vem demonstrando uma melhora desde a última baixa mais relevante aqui nos últimos dias, e eu destaco principalmente a região dos 25,82, tá, pessoal? Igual eu falei para vocês no gráfico semanal. Se tiver uma elevação aqui, pode vir buscar os próximos preços e aí seguir as retrações de Fibonacci, tá? Vai depender do volume financeiro do cenário da Bolsa Brasileira. Rompendo essa região aqui dos 24 reais, pessoal, aí pode entrar nessa margem vermelha que eu destaquei para vocês. Um ponto que a gente tem que ficar de olho é no gráfico do etanol, que nesse momento vem caminhando para uma tendência de alta, tá? Vejam como a commodity fez um padrão técnico para continuar sua tendência de alta. Por enquanto, para ter uma continuação nessa alta e vir caminhar até patamares maiores, precisa ultrapassar essa região dos 2,782, tá? E assim chegaria na segunda retração de Fibonacci desse movimento inteiro aqui. Já o gráfico do açúcar está diferente. Ele fez um padrão técnico de baixa nesse momento. Teve uma elevação, fez aqui um pullback até a média móvel dos preços dos últimos 20 meses e está tendo uma baixa, ultrapassando os 18,14 e vem buscar os 16, tá? Mas por enquanto não teve esse rompimento nos 18,14. Vamos ficar de olho. Além dessa retração até a média móvel dos 20 períodos, tem uma retração de Fibonacci dos 22,81. Então tá bem técnico essa movimentação, tá, pessoal? Vamos ficar de olho nesse ponto também. Sobre os seus indicadores aqui, o PL da São Martinho está em 7,3, 7,4 vezes, está em um dos menores patamares desde 2014, ou seja, 10 anos. Preço sobre receitas também está em um dos seus menores patamares aqui, ponto muito legal. PVP também segue o mesmo padrão dos outros indicadores, mais um ponto interessante. O ROI vem caminhando também de forma consistente no longo prazo, tá? Mantém uma porcentagem atrativa. Margem EBITDA teve uma queda desde 21, mas vem se mantendo na média histórica, esse é um ponto legal. EV sobre EBITDA está abaixo de 6, indicador interessante aqui para a gente fazer uma correlação do preço da firma versus o seu EBITDA. E a gente tem o VPA, que segue crescendo, e também o LPA, que vem crescendo conforme o lucro líquido. No caso, tivemos uma volatilidade maior aqui, então o seu LPA teve uma volatilidade também aqui nesses últimos 4 anos. Para quem comprou a empresa nos últimos 5 anos, tá positivo, mas começa a ver o CDI ultrapassar a sua rentabilidade, tá? Isso é por conta de todo esse cenário que a gente está passando nesse momento, tá, pessoal? É um ativo muito interessante, conforme eu trouxe para vocês anteriormente, vem crescendo os dividendos, mas apesar disso, não paga um dividendo de 6%. Segura bastante caixa por conta do segmento que está, né, pessoal? Nós percebemos que o ativo opera dependendo muito do preço do etanol e do açúcar, por exemplo, porque é por esses preços que ele consegue segurar mais o seu estoque ou soltar mais eles, tá? É um ativo até que pequeno, tá? Ele tá num segmento muito interessante, tem um potencial de crescimento no longo prazo muito legal. Considero ele como um potencial para brigar de frente com os carros elétricos, por exemplo, e tem uma quantidade de papéis bem inferior comparado a outras empresas, além de estar no novo mercado, tá? Ou seja, tem tag along 100%, além da boa liquidez média diária.
Bom, pessoal, atualização da São Martinho mensal feita. Fechando o quarto trimestre de 2024, eu venho atualizar de forma detalhada o ano de 24 para vocês. Conforme vocês perceberam, é um ativo que opera com seus resultados em cima do período de safras, tá? Para quem gosta desses tipos de empresa, eu convido vocês a assistirem o conteúdo aqui no lado da Raizen. Atualização em breve também dela quanto ao mês de dezembro. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!